Você lembra da Jennifer Castro? Aquela da confusão da janela do avião? Recentemente ela passou por uma harmonização facial. E eu vou te explicar nesse vídeo por que é tão importante primeiro passar por uma consultoria de imagem ou até uma consultoria de visagismo para depois se submeter a qualquer procedimento estético. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o visagismo. O visagismo é a arte de analisar uma face, identificar qual é o formato daquele rosto, quais são as linhas presentes naquele rosto, quais são as feições. E aliado a tudo isso, a gente analisa qual é o desejo de imagem daquela pessoa, quais são as preferências dela, os hábitos, o estilo de vida, a cartela de coloração pessoal. Então, diante de todos esses aspectos, a gente parte para uma construção de uma imagem personalizada, uma imagem única e que revele a essência daquela pessoa. Então, o que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para o outro. No caso da Jennifer, ela tem um rosto que a gente chama de hexagonal de base reta. Tá, e o que isso significa? Um rosto hexagonal, ele é composto por linhas retas e por linhas inclinadas. Todo rosto comunica algo e todo rosto possui linhas, sejam elas curvas, retas, inclinadas, e cada tipo de curva, ou melhor, e cada tipo de linha vai comunicar algo diferente. No caso da Jennifer, as linhas inclinadas presentes no rosto dela comunicam dinamismo, modernidade, podem comunicar instabilidade também. As linhas retas comunicam poder, segurança, estabilidade. Então a gente tem um misto de linhas presentes no rosto dela. Então, quando a gente fala de fazer qualquer alteração no rosto, a gente precisa tomar muito cuidado, porque dependendo da alteração, a gente pode modificar o formato desse rosto e, consequentemente, modificar a mensagem que aquele rosto transmite. Eu pesquisei e eu vi que a Jennifer fez 2 procedimentos no rosto. Um deles foi o preenchimento de têmporas. O que são as têmporas? É essa região que a gente tem aqui. Ela tem as têmporas um pouco profundas, o que é normal, o que é muito característico do formato de rosto dela. Então, ela fez o preenchimento nas têmporas para diminuir essa profundidade e fez um lift lip, porque ela tem o lábio, a distância entre a base do nariz e o lábio superior, ela tem um pouquinho de espaçamento. Então, ela fez esse procedimento para suspender e diminuir um pouco esse espaçamento. Só que esse procedimento suspendeu demais o lábio dela. E o que acontece? O que aconteceu nesse caso? A gente vê que ela ficou com os lábios entreabertos. Então, sem sorrir, sem expressão, ela fica com os dentes aparecendo. E esteticamente isso não fica bonito. E com relação ao preenchimento de têmporas, isso fez com que o rosto dela mudasse, né? A gente tivesse uma alteração do formato do rosto dela por conta desse preenchimento das têmporas. Então, a gente saiu de um rosto hexagonal de base reta para um rosto triangular invertido. Eu vou deixar as imagens aqui traçadas para vocês verem essa diferença. E o que um rosto triangular invertido comunica? O rosto triangular, ele comunica instabilidade, porque a gente tem linhas que descem. É um rosto, inclusive, que para os homens não comunica uma boa mensagem. Então, muitos homens que têm o rosto triangular invertido deixam a barba crescer. A gente sugere essa alteração no rosto por meio da barba para trazer linhas mais retas, linhas mais masculinas, porque o rosto triangular invertido, ele traz muita instabilidade e também comunica falta de segurança. E, muito provavelmente, a Jennifer não queria transmitir isso.
falta de segurança, instabilidade. E os homens também não querem transmitir isso, por isso que a gente sugere essas mudanças, né, no rosto, até pela barba, para trazer mais força para a imagem de homens que têm esse formato de rosto. Então, ela saiu de um rosto que tinha linhas mistas para um rosto que tem essas linhas inclinadas e que comunicam algo que, para ela, que é uma pessoa, hoje, né, uma pessoa pública, não é vantajoso. Então, por isso que é muito importante a gente saber o que a gente quer comunicar e quais são as alterações que a gente pode fazer para trazer esse desejo de imagem. Eu não sei se ela passou por uma consultoria, mas eu acredito que não. Então, o que eu sugeriria para Jennifer se eu fosse a consultora de imagem dela? Primeira coisa, eu não faria um preenchimento de têmporas nela, porque, como eu falei, esse tipo de formato de rosto para ela não é positivo. Então, eu manteria as têmporas dela do jeito que são, naturais, que são características do formato de rosto dela, então eu não mexeria nisso. Com relação ao procedimento dos lábios, também não faria aquilo porque esteticamente não ficou bonito. Eu sugeriria apenas um preenchimento no lábio superior para trazer proporção, para trazer harmonia aos lábios dela, considerando que o lábio superior e o lábio inferior são diferentes. Ela tem um lábio superior bem mais fino que o inferior, então faria só o preenchimento no lábio superior para trazer um pouco mais de volume e melhorar o contorno dos lábios dela. E outra coisa que eu acho que ela fez, mas que não foi falado, é o preenchimento do bigode chinês, que é essa região aqui. Se a gente comparar as duas fotos, na primeira foto, a gente consegue ver as linhas bem marcadas. E nessa segunda foto, a gente já vê essa região mais preenchida. Então, acredito que ela tenha feito esse preenchimento também. E isso é algo que eu manteria, que é algo que foi positivo, porque rejuvenesce a imagem, inclusive. Quando a gente tem um bigode chinês muito marcado, a gente traz um aspecto um pouco mais envelhecido para a imagem. Então, isso eu achei super positivo. Então, tudo isso que eu falei para vocês é observado durante a consultoria de imagem, durante a análise de visagismo, porque não existe fórmula pronta. Então, a fórmula ela não vai se aplicar para a pessoa X, para a pessoa Y, para a pessoa Z, porque nós somos seres únicos, eu sempre falo isso. Então, se a gente é um ser único, a gente tem desejos de imagem diferentes, a gente tem necessidades diferentes, a gente quer comunicar coisas diferentes. Então, por isso, todas essas análises devem ser subjetivas, devem ser individualizadas para a gente trazer aquilo que a gente realmente quer comunicar e revelar quem a gente é de verdade. E essa consultoria de visagismo, ela abrange muitas coisas, muitos aspectos, porque descobrindo o formato do rosto e os traços que existem naquele rosto, a gente tem um guia para formato de óculos, corte de cabelo, cor de cabelo, formato de acessórios, formato de gola. Então, tudo isso é avaliado na consultoria de visagismo. A minha cachorrinha acordou, eu vou mostrar ela para vocês. Vem cá, amor. Vem cá, apareceu no vídeo. Vem. Essa é a Amora, que fica roncando enquanto eu gravo. Né, Amora? A Amora já fez o visagismo dela também, olha como ela é linda. Então, se você quer descobrir qual é o formato do seu rosto, se você quer fazer alguma mudança no seu cabelo, porque é importante também passar pela análise de visagismo, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo e vamos embora conversar e começar essa mudança na sua vida.